Ô, Carter, a pandemia a gente sabe que provocou ali uma série de situações atípicas na economia, para os fundos imobiliários a gente sabe que não foi diferente. Eu queria ouvir, na verdade, a opinião de vocês dois, na verdade, sobre essas situações. A primeira, se vocês acham que houve realmente muita quebra de contrato por conta do isolamento, ou se vocês acreditam que não. E a segunda pergunta que eu já deixo aqui é se vocês acham que os fundos eles vão conseguir repassar o IGPM de quase 20% nas renegociações dos aluguéis, começando com o Carter aí primeiro, depois o Marco fica à vontade. Pô, achei que o Marco, né, o Mago ia começar, mas eu começo aqui então. Eu acho o seguinte, o mercado nesse... Ah, então agora eu sou convidado, tá bom. E aí eu sempre achei né, que... Carter, mas você é de casa, Carter, mas é que o Marco é mais de casa ainda. Tá bom, é verdade. Eu acho que o mercado se mostrou bastante resiliente, né, o mercado imobiliário. Teve uma coisa ou outra, mas nada muito estrondoso assim, né, por conta da pandemia. Eu acho que a gente, pré-pandemia, vivia um momento econômico muito bom, e uma perspectiva muito boa, isso corroborou para o mercado ser resiliente. Tanto é aí depois o Marco, ele que é o economista, ele me fala aí que o PIB está vindo aí em boas alturas, né, e a gente já não está numa situação tão ruim quanto a gente pensava que ia estar. Tá? Então o mercado se mostrou resiliente e não teve tantos problemas. Assim, quebra de contrato, um ali, o outro aqui, deve ter tido, mas nada assim muito fora do normal. Obviamente, muita gente correu para renegociar, né? A gente até já comentou isso, muita gente correu para negociar, não porque estava com problema de fluxo de caixa e tal, mas porque queria se proteger caso tivesse. Então já foi renegociar, né? Tivemos muita gente, galpão, fundos de logística, o shopping realmente, aí o shopping você teve ali, não teve uma quebra de contrato, mas você teve uma renegociação tão intensa, porque senão o shopping ou ele combinava ali com o inquilino ou ele quebrava o inquilino. Era basicamente isso, e aí depois que ele quebrasse o inquilino, ele ia ter outro desafio depois que tudo voltasse ao normal. Então, eu acho que o shopping foi o que mais sofreu, né, por conta de ter fechado, então você zera a receita. E a outra pergunta que você me fez foi do IGPM. Beleza. O IGPM é o seguinte, depende da localização, tá? Por exemplo, né, uma coisa que a gente vê, até alguns fundos já fizeram, se você está numa localização muito boa, onde você tem uma procura grande, não tem jeito, né? Leiam até o relatório do Credit Suisse lá, do HGPO, são 2 prédios ali no Itaim, né, na Faria Lima. Provavelmente o cara vai ter que engolir o IGPM ali, porque tem fila para entrar, entendeu? A grosso modo é isso. Então, quando você tem muita procura, o cara está indexado, né, o contrato ali, o HGPO tem acho que 90%, mais de 90% dos contratos indexados ao IGPM, ele vai repassar 2 dígitos, assim, né? Então não tem muito... Agora, dependendo ali de um prédio mais afastado, sei lá, em Barueri e tal, acho que vai ter mais dificuldade, porque o inquilino tem mais barganha, porque não tem muita gente procurando, né? Por exemplo. Então depende sempre disso. Então por isso que a gente opta também, às vezes, por nesse resultado, tanto shopping de primeira classe, mas também a gente entrar ali em ativos premium, onde tem regiões procuradas, que são consolidadas, e que não são expansões, né? Porque você tem muita região de laje que eram teorias de expansão, e as teorias de expansão agora têm uma maior dificuldade porque você teve aumento da vacância e você acaba, esses caras que procuravam expansão agora tem uma vacância maior nessas regiões premium, eles vêm para essas regiões premium, né, tipo Faria Lima, tipo, pode ser até ali Paulista e tal, Itaim, Vila Olímpia, você acaba tendo uma procura maior, então você tem ali, o dono do imóvel tem um pouco mais de barganha com o inquilino, né? Agora, uma região que tem pouca procura, que já tem uma vacância alta, acaba que o inquilino se sobressai diante do proprietário do shopping. Então, acho que é mais ou menos isso. Então, a resposta para a pergunta da Paula, apesar de eu não ser economista, foi depende, tá? Fala você, Marcos Saravalli. A pergunta, quando você faz para geralmente a discussão, Carter, tem uma frase que diz que uma discussão entre 2 economistas, a gente tem no mínimo 3 opiniões diferentes, né? Você tem a primeira opinião, a segunda, depois volta, troca a mesma opinião, né? Mas o Carter, eu tenho várias, não só essa conclusão também,
Mas eu acho que acho que a gente está num grande aprendizado, apesar do ano. Acho que tem umas frases meio batidas nesse ano 2020, né? Um ano desafiador, né? Um ano difícil, mas acho que principalmente um ano de aprendizado, né? E assim como bom economista, a gente mudou de opinião muito rápido ao longo do ano, né? A gente falou, como a gente veio falando ao longo do ano, né? Em fundos imobiliários, no segmento imobiliário, né? Todo mundo vai trabalhar de casa agora eternamente. Depois passou 6 meses, não, todo mundo vai voltar, né? Não, agora a gente tem, né, não sei se vocês acompanharam também o preço, né? A valorização das ações da Zoom, né? Subiram absurdamente, falando, não, agora esse é o futuro. Enfim, eu acho que está mudando muito, né? E a resposta talvez não seja nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Enfim, a gente está falando de um setor ainda em forte recuperação, mas o mais interessante é que ainda continua um volume muito forte, né, de transações, de demanda, né, de crescimento, né, tanto no fundos imobiliários como de transações no mercado ativo mesmo, comprando imóveis, enfim. Isso que eu acho que é legal. Inclusive, teve uma transação aqui que não é exatamente fundo imobiliário, mas acabou de ter uma transação aqui da JHSF lá vendendo um terreno para a XP, num projeto da XP proprietário. Mas, assim, para você entender como é que as empresas também estão ganhando, gerando ganho de capital, né, nessas transações, isso é muito interessante. Ou seja, parece que o setor é sempre a velha máxima para quem é do setor de imóveis, de imobiliário, conhece muito bem, né? Quais são os três fatores no imóvel, né? Localização, localização e localização, né? Então, para quem tem bons ativos, boa localização, eu acho que nunca teve crise e, na verdade, acho que só tem uma tendência forte de continuar subindo acima da média, né? Até uns números aí superlativos no setor, né? No setor não só de fundo imobiliário, né? Construção civil, outras empresas listadas, mas eles falam assim, puta, como é que pode ter uma transação de 30 mil metros, 40 mil metros, 50 mil metros? Tem uns números que falam assim, pô, não é possível, que país que é esse? Esse país é Faria Lima, esse país é região aí concentrada, que continua com demanda. Enfim, só para dizer que eu acho que uma seleção boa aí de ativos, né, independente do cenário, se é um cenário de crise, um cenário que o GPM está alto, está baixo, acho que sempre vai ter demanda e sempre vai ter aí pessoas querendo alugar, querendo crescer, comprar, fazer transações, né? Então, acho que o mais importante que talvez, na minha opinião, seja, Marco, eu quero procurar bons fundos com ótimos dividend yields, né? Eu acho que primeiro eu colocaria antes disso a qualidade do ativo, que não necessariamente se traduz no curto prazo no melhor ou no maior dividend yield. Eu acho que primeiro a gente tem que priorizar sempre a qualidade do ativo, que aí a gente fica tranquilo, né? Sempre tem demanda, sempre tem gente querendo alugar, crescer. Então, às vezes, pelo contrário, você pegar um filtro que a gente sempre fala, eu e o Carlos, a gente sempre fala nas lives, muito cuidado, fazer uma análise de trás para frente com dividend yield pode ser a pior análise que você vai fazer, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Acho que eu priorizaria justamente o inverso, a qualidade dos ativos. Mas essa era a provocação que eu queria fazer. O Carter tem várias perguntas aqui, mas a gente sabe também que você tem um horário aí, você tem um compromisso também depois, mas então já deixa aqui o convite para você voltar sempre toda semana. Fazia tempo que a gente estava com saudade de você aqui, então a gente quer você mais vezes aqui durante a semana, né? Nada de ir para a Bahia, nada de tirar foto aí na fazenda, né? Que isso. É uma honra estar aqui com vocês. Nas redes sociais, a gente fica passando inveja aqui com essas fotos bonitas que o Carter fica postando ali, só no lazer, né, Carter? Antes fosse, mas tem que se divertir um pouco, né? Porque esse 2022, meu Deus do céu, né? 22, você tá adiantado, hein? Você tá adiantado, 2020. Hein, Carter? Eu tô adiantado. Já tô pensando lá na frente. Esse 2020, vamos esquecer aí, mas foi um ano de muita prova e falando em transação imobiliária, pô, a gente teve grandes deals, assim, você teve, acho que a maior transação, não sei se o pessoal de logística vai me corrigir depois, mas acho que é a maior transação de um galpão, né, que foi a fábrica da Ford, são mais de 400 mil metros quadrados de ABL, então, assim, foi uma bela de uma transação, por quê? Por conta dessa mudança de padrão de consumo dos
dos consumidores, enfim, para o e-commerce. Então teve uma fuga, né? Porque você tá shopping fechado, tudo fechado, as pessoas têm que comprar, então vai no e-commerce. E aí, pô, teve muita demanda para logística. A gente viu até grande fundo de logística dando sinal para comprar ativo depois da emissão e o dono do ativo falou, não, devolve. Provavelmente deve ter uma oferta maior, entendeu? Então, foi um ano realmente desafiador, mas que provou aí que o mercado é resiliente. Os que você falou totalmente correto, estão ativos, a gente sempre bate nessa tecla, não só eu como o Lozak, você tem que entender o ativo que você está comprando. Não adianta só olhar o yield, né? Olhar o yield, você pode cair em vários traps, enfim, em vários ciladas aí, armadilhas. Né? Então, é bom você... armadilhas. É bom você olhar sempre o ativo, entender a tese e ter conforto com ela. E não só olhar aquele dividend yield, né? Então, muita gente aí cai nesse sonho aí e acaba se dando muito mal.